Ok, pessoal, a partir desse momento a gente está gravando, tá? Bom, na última aula a gente estudou os espaços vetoriais e nós definimos, né, na primeira aula espaços vetoriais e tiramos na última aula as propriedades mais elementares, eu gosto de chamar as propriedades aritméticas, né? É a partir dessas propriedades que a gente consegue fazer contas efetivamente, aquele malabarismo algébrico. Hoje a gente vai começar a estudar as subestruturas de espaços vetoriais, que a gente chama de subespaço vetorial. Para fazer isso, eu vou começar com dois conjuntos e vou analisar cada um separadamente como motivação e em seguida eu defino, tá? Só um segundinho que eu estou procurando aqui minha caneta. Pronto. Então, como eu falei, eu vou definir aqui dois conjuntos. Um deles eu vou usar a letra P para designar. É um conjunto formado por pares ordenados em que a segunda coordenada é igual à primeira coordenada ao quadrado. E o outro conjunto, que eu vou usar a letra D para designar ele, é formado por pares ordenados em que a primeira coordenada e a segunda são iguais. Tá certo? A gente pode ver esses conjuntos de outra forma. Se eu substituir, né, o valor da segunda coordenada lá no par ordenado, então ele vai ficar o conjunto dos pontos do tipo x, x ao quadrado, onde x é real. E o conjunto D, ao substituir o fato da primeira e segunda coordenada serem iguais, eu vou ter pares ordenados do tipo xx, onde x também é real. E a partir daí eu tenho uma imagem desses conjuntos, né? O conjunto P, ver se eu consigo desenhar aqui. Ele é os pares ordenados em que a segunda coordenada é o quadrado da primeira. O desenho dele é mais ou menos assim. Esse é o conjunto P. Essa linha azul representa o conjunto P. Ok? Então, qualquer ponto em cima desta linha terá a primeira coordenada como sendo um número x e a segunda coordenada será sempre o quadrado daquele x. Então isso aqui é um ponto de coordenadas x. Vou pegar aqui um pouco mais fino. X, x ao quadrado. É isso aí. Já o conjunto D de dado, ele tem um desenho um pouco diferente. Quando x igual a y, então na verdade o desenho desse conjunto é uma reta passando pela origem. Esse aqui representa, esse desenho azul representa o conjunto D de dado. Qualquer ponto em cima dessa linha azul terá a primeira e a segunda coordenadas iguais. Então todo ponto aqui é do tipo x, x. É isso aí. Então veja bem. Oi? Alguém chamou?
Tem alguém com o microfone aberto. Alguém abriu o áudio. Beleza, obrigado. Ah, então, como eu estava dizendo, esses dois conjuntos, P e D, eles são, tanto P quanto D, são subconjuntos do R2, do plano cartesiano. Os dois estão contidos no plano cartesiano. Certo? Entretanto, acontece uma coisa, eles têm particularidades distintas. Eu vou aqui mencionar uma para que vocês percebam. Por exemplo, eu tenho que deixar aqui aparente assim. A primeira observação que eu quero fazer é referente a esse conjunto D de dado aqui, ó. Se eu pegar dois pontos em cima desse conjunto D, portanto, eu vou pegar AA, BB, pertencentes a esse conjunto D. Por que que ele tem essa aparência? Porque o que caracteriza o conjunto D de dado é eles têm as duas coordenadas iguais. Então, se esse primeiro ponto está em cima de D, ele tem coordenadas iguais, a primeira e a segunda. A mesma coisa acontece com o segundo ponto. E quando eu pego e faço a soma, o primeiro ponto mais um múltiplo do segundo ponto, o que que acontece? O que que dá esta conta? Se você resolver ela aí, deixa eu afastar aqui um pouquinho que ficou muito... Tá bem aperreado aqui. Se eu somar AA mais alfa vezes BB, isso vai dar o ponto opa, errei. Vai dar o ponto A mais alfa B, certo? Ó, A mais alfa B na primeira coordenada e na segunda também. A mais alfa B na segunda coordenada. Então observem que quando eu pego dois pontos e somo um com o múltiplo do outro, eles também, o resultado também tem coordenadas iguais. A primeira e a segunda coordenadas são iguais. Isso significa que qualquer ponto de D somado com o múltiplo de qualquer outro ponto também de D pertence a D. Continua dentro do conjunto D, por quê? Porque a primeira coordenada e a segunda continuam iguais. É isso aí. Agora, o que que acontece? Essa foi a observação, vou chamar aqui de 1. Observação 2. O que que acontece se eu tentar fazer a mesma coisa, só que agora no conjunto P de Paulo? Eu vou pegar o seguinte, vou pegar exemplos mesmo para facilitar a compreensão. Ó. Pega o ponto, deixa eu pegar assim, 2, 4. E pega o ponto 3, 9. Vocês concordam que todos esses pontos pertencem a P? É verdade, por quê? Porque cada ponto desse, a segunda coordenada é igual ao quadrado da primeira. Ó. A segunda coordenada é igual ao quadrado da primeira. Mas, quando eu somo esses dois pontos, vou pegar aqui o alfa igual a qualquer número, vamos pegar 1. Quando eu faço a soma do primeiro mais uma vezes o segundo, o que que acontece? Isso dá igual ao ponto 2 mais 1 vezes 3 é 3, dá 5. E a segunda coordenada é 4 mais 1 vezes 9 é 9, dá 13. E observe que isso agora não pertence mais ao conjunto P. Por que que não pertence? Porque
a segunda coordenada não deu igual à primeira. E para estar no conjunto P de Paulo, a segunda coordenada teria que ser igual à primeira. Então, falha nessa tentativa. Ok? Falha Professor, nessa tentativa. Pois não. não teria que ser o quadrado da primeira. É, o quadrado da primeira. Obrigado. Que continua falhando, graças a Deus. Que era para falhar mesmo. Ah, uma pergunta que vocês poderiam fazer é a seguinte: por que você está fazendo o teste desse jeito? Isso tem algum motivo? Uma coisa que é preciso desmistificar na matemática é que ninguém um dia acorda com uma loucura na cabeça e vai escrever: ah, eu vou testar isso. Não é assim que funciona. Tá certo? Não é assim que funciona. Os matemáticos são um pouquinho mais inteligentes do que isso. O que acontece é o seguinte: lembra lá da geometria analítica? Quando eu pego um ponto qualquer, eu vou até trocar aqui de letra. Quando eu pego um ponto P1 qualquer, P qualquer, e somo com uma variável vezes Q, isso aqui, onde P e Q são pontos em um plano qualquer, vou chamar aqui de π, o que representa P mais TQ? Lá da geometria analítica, isso aqui é o que a gente chamou de equação paramétrica da reta que passa pelo ponto P e está na direção do vetor Q. Então, quando eu digo que ao pegar dois pontos, olha para esse primeiro, ao pegar dois pontos dentro do conjunto D, e essa expressão continua dentro do conjunto D, para todo alfa, significa que a reta que passa pelo ponto P está na direção do... Perdão, que passa pelo ponto AA e está na direção do vetor BB, continua dentro de D. É isso que está sendo dito aqui. Então, esse conjunto D de dado aqui, essa diagonal, tem essa propriedade. Dados dois pontos, a reta que passa por um na direção do outro continua dentro do conjunto. Já esse conjunto P de Paulo não tem essa propriedade, porque eu peguei dois pontos dentro de P de Paulo e esta expressão não está dentro de P de Paulo. Ok? Eu sei que é um momento complicado, é o comecinho, ainda tem que amadurecer. Para alguns deve ter ficado claro, mas para outra parte significativa não. Paciência que as coisas vão se organizar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? O que é essa equação paramétrica? Ok. Lá no curso de geometria analítica, vocês estudaram uma coisa assim, eu não sei se estudaram. Quando eu digo vocês estudaram, é assim, normalmente se estudaria, tá? Mas é assim, vamos lá, revisão rápida. Eu tenho aqui o plano cartesiano. É um plano qualquer. Aqui são os eixos coordenados desse plano. A gente sempre está identificando aqui com R2. Aí a gente diz assim, fixa um ponto. Fixa uma direção. Como é que eu faço para encontrar a equação dessa reta azul? Opa, ficou branca. Azul. Como é que eu encontro a equação dessa reta azul? Primeira coisa que você tem que dizer é o que é a reta azul, né? O que essa reta azul tem de bom? Veja que essa reta
Deixa eu melhorar aqui ela. Pronto. Oh, meu Deus. Só que a minha sensibilidade aqui é... Pronto. Então vá lá, deixa eu repetir. Eu tenho aqui um ponto P. Vou trocar aqui a cor. Tem um ponto P. Tem um vetor Q. Então aqui é uma direção. Vou até botar uma setinha em cima para lembrar que é um vetor. Como é que eu acho a equação da reta que passa por P e é paralela a Q? A gente aprende lá na geometria analítica que basta você olhar para a expressão P mais T vezes Q, onde T é real. Basta fazer isso. A expressão da reta que passa por P está na direção de Q, ou seja, que é paralela a Q, é essa expressão. Na prática, como é que funciona? Na prática é assim. Eu agora vou fazer outro desenho. Opa. Na prática tem assim. Eu digo assim, eu poderia passar um exercício com a seguinte enunciado. Encontre, que é um exercício. Encontre a equação da reta que passa no ponto 1, 2 e é paralela ao vetor, sei lá, 1, 1. Aí você faz um desenho. Como é que é o desenho? Primeira coisa, eu sei que a reta passa no ponto 1, 2. O desenho do ponto 1, 2 é mais ou menos assim. Esse é o ponto 1, 2. E eu sei que a reta ela é perpendicular, não, é paralela ao vetor 1, 1. Aí você desenha o vetor 1, 1. 1, visto como um ponto é só um pontinho, mas como um vetor é uma seta que sai da origem e para ali, né? Deixa eu pegar aqui uma régua. Esse aqui é o vetor 1, 1. Tá certo? Esse aqui é o vetor 1, 1. E eu quero a equação, o desenho ali pediu a equação da reta, que eu vou tentar fazer um desenho aqui, desta reta. Essa reta, ela passa no ponto 1, 2, mas ela é paralela ao vetor 1, 1. Aí, pelo que a gente aprendeu, a equação dessa reta é o ponto por onde ela passa, mais t vezes o vetor que é paralelo a ela. Então a equação fica 1 mais t, vírgula, 2 mais t. Esse 2 ficou parecido 1, né? Só um segundo. 2 mais t. E esse t, o que bicho ele é? Ele é um número real. Então, esta coisa aqui é chamada de a equação paramétrica da reta. Que reta? A reta que passa pelo ponto 1, 2 e que é paralela ao vetor 1. Então, isto é um assunto lá da geometria analítica. Mas que aqui a gente revisa, não tem problema. Acabei de revisar. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tudo certo, obrigado. Tranquilo, né? Bom, só um momentinho que eu estou puxando da memória o que é que eu ia fazer. Então nós observamos o seguinte. Esse conjunto D de dado, esse azul aqui, essa reta, ele tem uma particularidade. Quando eu pego dois pontos,
e somo dessa forma, continua lá dentro. Já o conjunto P, de porrada aqui, corre o risco de somar da fora. Tá certo? Então nós não estaremos interessados nesse começo de álgebra linear, nesse tipo de conjunto. Esse tipo de conjunto tem uma palavra bonita para ele. A gente diz que ele tem curvatura diferente de zero. Ele se dobra. A gente não quer conjuntos que se dobrem. A gente quer conjuntos que sejam retos. Tá bom? Esses conjuntos são a subestrutura dos espaços vetoriais. Eles são o que a gente vai dar o nome de subespaço vetorial. É isso aí. Então eu vou apenas escrever como observação para que vocês tenham anotado. Observação que é o seguinte: o conjunto D, seja o conjunto dos pares XX, X é real, com a soma XX mais YY, é a mesma soma lá do R2, tá? Soma a primeira coordenada, soma a segunda coordenada, com a soma, tá aqui a soma, e o produto por escalar. Qual é o produto por escalar? É alfa vezes xx igual a alfa x. Observe que também o produto escalar, ó, a primeira e a segunda coordenada são iguais. Então esse conjunto D com esta soma e com este produto é também um espaço vetorial. Ou seja, você tem que D está contido em R2. Nós vimos na aula passada que o R2 é espaço vetorial e nós acabamos de afirmar que o D também é espaço vetorial. E o que é legal é que a soma que a gente faz em D, ela vem da mesma soma que a gente fazia em R2. O produto por escalar que a gente faz em D também provém do produto escalar que a gente fazia em R2. Quando isso acontecer, quando eu tiver um conjunto dentro de outro, o maior deles é espaço vetorial e o menor deles, com as mesmas operações do maior, também é espaço vetorial, esse cara vai ser chamado de subespaço vetorial. Então o nome bonito é subespaço vetorial. Ok? Deixa eu ir lá para os slides. Que eu não me lembro agora o que foi que eu escrevi lá. Só um segundinho. Bom, aqui deve ser a mesma coisa que eu já falei. Aqui foi só para começar, eu já destrinchei esses dois conjuntos. Então o P de Paulo não é um espaço vetorial com as operações de R2, mas o D de dado é sim um espaço vetorial. Então o que é um subespaço vetorial? Nós estamos aqui agora com a definição. Um subconjunto não vazio U de um espaço vetorial V é chamado de subespaço vetorial quando esse subconjunto U, munido das mesmas operações de soma vetorial, produto por escalar de V, for também um espaço vetorial. Como é que a gente diz isso em poucas palavras? O que é um subespaço vetorial em uma linguagem não precisa, mas que tudo bem, a gente pode usar informalmente? Um subespaço vetorial de V é qualquer subconjunto de V não vazio que também é um espaço vetorial. Mas desde que as operações de soma e produto por escalar sejam provenientes da que já existia em V.
Em um bom piauiês cearês, a gente diz assim, é um espaço dentro do outro. É um espaço dentro do outro. Só que, na verdade, essa linguagem não é precisa, porque ele é um espaço dentro do outro, mas com as mesmas operações do outro. Tá bom? Pode dizer um espaço dentro do outro? Pode. Tomando um café, pode. Pode dizer numa prova? Não, não pode. Aí você tem que ser preciso. Tá bom? Dúvidas, pode perguntar. Professor, então esse subespaço também segue aquelas mesmas 8 propriedades. Tem que satisfazer as 8 propriedades. Aí agora você pode me fazer uma outra pergunta. Professor, tem um jeito mais fácil de verificar que é subespaço? Será se não dá pra gente tentar simplificar, vamos dizer assim, essa ideia? Sim, porque acontece uma coisa aqui bem interessante. Olha só, vou sair um pouquinho do assunto para falar de lógica. Tá certo? Vamos dar exemplos de lógica aqui, simples. Considera o conjunto de todos os alunos da turma de álgebra linear, da matemática e da computação. São 44 alunos. Pronto. Na ficha de... suponha que eu dou a seguinte informação para vocês. Olha, gente, todos os alunos da álgebra linear, da matemática e da computação são altos. De novo, todos os alunos da matemática e da computação de álgebra linear do professor Humberto são alunos altos. Pergunta. O Kiss é um aluno alto? Que ele, ó. Sim, não e por quê? De novo, qual era a informação que a gente tinha antes? Que todos os alunos dessa turma são altos. Pergunta, o Ildefonso é alto? Sim ou não? Sim, Por quê? porque ele é um aluno da turma. Porque ele é um aluno da turma. O subconjunto das mulheres é alto? Sim, O subconjunto não, dos alunos da da, computação é alto? Sim, sim, né? Agora, se eu disser assim, gente, na turma, eu vou chamar só de turma, tá bom? Isso é para não ficar repetindo a frase inteira. Na turma, tem um aluno ou aluna, tem alguém ruivo. Esse alguém, perdão, repetindo, tem um aluno ruivo na turma. Se eu pegar aleatoriamente qualquer aluno, ele é ruivo? Sim ou não? pode ser que sim, pode ser que não. Quando é que sim, quando é que não? É sim quando é ruivo, Isso. e é não quando não é. Então você entende que uma propriedade ela pode valer para todo mundo ou valer só para algumas partes. Certo? Por exemplo, Certo. se eu disser assim, gente, na turma tem alguém que nasceu no Ceará. Eu posso afirmar que o Vitor Melo é cearense? Não, Não, porque a propriedade que eu disse que tem alguém, eu não disse que eram todos. Agora, se eu disser assim, gente, na turma todos são matriculados na UFP. Pergunto, o subconjunto dos homens é matriculado na UFP? Sim, porque foi dito que todos os alunos eram matriculados na UFP. Então, tem propriedades que são o que a gente chama de globais e tem propriedades que são o que a gente chama de locais. Tá bom? Então vamos aqui, vamos viajar um pouquinho. Não vou escrever nada ainda. Eu vou só fazer desenhos. Pega aqui o conjunto V. Esse conjunto foi dado para vocês que ele é espaço vetorial.
Eu sei que ele é espaço vetorial. Eu estou afirmando. Guarda a informação. Aí eu pego um subconjunto aqui. Esse subconjunto aqui é o subconjunto U. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Gente, eu sei que no conjunto V, quaisquer dois vetores comutam na soma. Por que que eu sei disso? Porque foi dito que ele é um espaço vetorial. E espaços vetoriais satisfaz as 8 propriedades, em particular a primeira. O que é que diz a primeira? Que a soma vetorial é comutativa. Então eu estou dizendo, em V, quaisquer pares de vetores comutam. Pergunta, será se isso acontece em U? Será se quaisquer Sim. dois pares de vetores de U comutam? Por que que comutam? Porque eles pertencem ao V, não é que é um espaço Exatamente. vetorial. Então a propriedade EV1 vale para U. Por que que vale para U? Porque, de novo, U é subconjunto de V. E essa propriedade, como V é subespaço, não esqueçam, essa propriedade EV1 vale em todo o conjunto V, em particular nessa pequena porção dele. Beleza? Foi, né? O que diz a propriedade 2? A propriedade 2 diz que somar é um ato associativo para quaisquer 3 vetores de V. De novo, somar é um ato associativo. Só um segundo, deixa eu trocar aqui de caneta. Somar é um ato associativo para quaisquer 3 vetores de V. Então, se eu pegar dentro de V, deixa eu baixar aqui. Se eu pegar dentro de V quaisquer 3 vetores, eles associam. Se eu pegar 3 vetores dentro de U, eles associam? Sim. Opa, errei aqui. Sim ou não? Eu não ouvi. Ora, Sim. se quaisquer 3 vetores de V associam, em particular aqueles que estão dentro de U, porque U, não pode esquecer, está contido em V. Ele é subconjunto de V. Então, vale para U. A primeira e a segunda propriedade vale para U. O que acontece com a propriedade EV3? Aí vamos lá, espaço vetorial 3. A propriedade 3 diz, dentro de V, existe um vetor que é neutro na soma, que é o chamado vetor nulo. Dentro de V existe um vetor que é nulo. Pergunta é, dentro de U também existe um vetor que é nulo? Sim ou não? Dá para garantir? Dá. Dá? Então vamos lá, vou fazer Não. um desenho. Dentro de V existe um vetor nulo. Eu posso garantir que este vetor nulo está em U? Com vocês. Eu me esqueci. É a mesma história da pessoa ruiva. Eu sei que um dos vetores aqui é nulo. Eu consigo garantir que dentro de U tem um vetor nulo? Não. Não consegue, porque esse vetor nulo pode estar fora, pode estar no complementar de U aqui, ó. Pode estar por aqui onde eu desenhei. Então, essa propriedade EV3, ela ninguém sabe. Só pelo fato de estar contido não é suficiente. A gente não sabe dizer nada. Vamos para 4.
Então, de agora em diante, perceba o seguinte: quando a propriedade é global, então ela vale numa porção. Tá aí, vamos lá. Olha só a propriedade 4. Diz que fixado um vetor de V, existe um outro que é oposto dele. Fixado um vetor de V, dentro do V tem um cara que é oposto dele. Então, olha só. A pergunta agora é, fixado um vetor de U, um vetor Uzinho. Dentro de U tem um cara que é oposto dele, o menos U está dentro de U. Não pode garantir. Não pode garantir. Por quê? O U, como está contido no Uzão e o Uzão está contido em V, então esse Uzinho pertence a V. Então dentro de V tem o menos Uzinho. Mas nada me garante que esse menos Uzinho vai cair aqui dentro. Ele pode cair fora. Quer um exemplo? O conjunto P. Lá do começo. O conjunto P, se tu pegar, por exemplo, o vetor 1, o vetor 1, ele está dentro de P. Por quê? Porque o segundo é o quadrado do primeiro. Mas menos 1, que é menos 1, não está dentro de P. Por que que não está dentro de P? Porque o quadrado do segundo, olha, o quadrado do primeiro dá 1 e não menos 1, dá diferente. Então o vetor está lá dentro, mas na hora que tu pega o oposto, cai fora. Pode acontecer. Tá aqui um exemplo, certo? Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Então pode acontecer de pegar o vetor dentro do subconjunto e o oposto dele cai fora. Então essa a gente não sabe. Mas vamos para as outras. O que diz a propriedade 5? Diz que multiplicar por escalar é um ato associativo para todo vetor. Ora, se é para todo vetor, em particular para os vetores de U. A mesma coisa acontece, ó. Distribuir a 6 e a 7 é um ato que vale quaisquer que sejam os escalares e quaisquer que sejam os vetores de V. Então, se tu restringir só os vetores de U, também valerá. E a última diz que qualquer vetor de V multiplicado pelo número 1 dá o próprio vetor. Ora, se vale para qualquer vetor de V, em particular para aqueles que estão dentro de U. Então, as propriedades 5, opa, só um segundo, é V5, é V6, é V7 e é V8, todas essas propriedades, eita, que agora foi, elas valem para U, todas elas. Beleza? Então, na verdade, assim, só o fato de ser subconjunto de um espaço vetorial já vale das 8, 6 propriedades. Só fica faltando você verificar o vetor nulo e o vetor oposto. Então, por causa disso, é que a gente consegue uma simplificação da definição de espaço vetorial. Não é isso? É isso. Uma proposição que vai ficar aqui para vocês, ela já está demonstrada, tá? Ela diz o seguinte: seja V um espaço vetorial real, um subconjunto de U, de V. U de V é um subespaço vetorial, satisfaz aquelas 8 paradas, se e somente se forem satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, o vetor nulo está lá dentro. Segundo, a soma e o produto por escalar está lá dentro. Aí tu vai dizer, mas Humberto, você falou que tinha que ser a propriedade de oposição, pegar menos o vetor. E cadê essa propriedade? Ela está aí.
Alguém me diz onde é que está a propriedade da oposição nessas três? Olhe para a terceira e me diga, como é que eu provo usando a terceira que o oposto de Uzinho está em Uzão? Alfa igual a -1. Exato, porque vale para todo alfa. Então, para todo alfa, alfa U pertence a U. Se tu pegar alfa igual a -1, a gente já provou numa aula aí para trás que -1 vezes U é o oposto de U. Então, a propriedade de oposição, ela está mascarada aqui dentro. Ela está... Mascarada não é a palavra, ela está subentendida aqui. Tá bom? Por que eu preciso da propriedade 2? Porque se você for lá atrás ver a definição de subespaço vetorial, ela diz assim. De espaço vetorial, ela diz o seguinte: um espaço é um conjunto não vazio cujos elementos podem ser somados e podem ser multiplicados por escalar. Poder ser somado é isso aqui, ó. Poder ser multiplicado por escalar é esse outro. Tá bom? Então essas são as 3 propriedades de subespaço vetorial. Não precisa fazer as 8. Basta fazer essas 3. E ainda existe uma maneira de você simplificar essas duas últimas em uma só, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu deixo aqui para vocês a demonstração, na verdade é um comentário de tudo que eu já falei aqui, que é por herança e tal, tá bom? Eu já falei sobre isso, ó, a parte do -1 vezes U tá aqui no final, tá bom? Essa é a demonstração. E aqui é uma coisa análoga a proposição anterior. Para mostrar que é subespaço, eu na verdade não preciso fazer nem aquelas 3. Basta eu fazer a primeira, né? O 0 está lá no U, o vetor nulo está lá no U. E a segunda e a terceira, SV2 e SV3, eu posso simplificar em SV2 linhas. Que é pegar de uma vez essa soma, ó, U mais alfa V. Então um subespaço vetorial é um subconjunto de um espaço que contém o vetor nulo e dados quaisquer 2 e qualquer número real, aqui está errado, é real, tá? Então, o primeiro mais alfa vezes o segundo pertence a U. Se isso acontecer, também é subespaço. E aqui eu deixo o comentário da demonstração, tá? Não, perdão, eu não deixo o comentário da demonstração. Eu só já vou para o exercício. Tá bom? Perguntas, fiquem à vontade. Uma pergunta justa é: como é que faz na prática? Vou fazer exercício. Vou fazer aqui um. Então, na prática, como é que eu verifico se um cara é subespaço de um espaço vetorial? Deixa eu inventar aqui um exercício, só um segundo. Então, o meu espaço vetorial eu vou tomar como sendo R3. R3 são ternos ordenados de números reais. Que é um pertence, tá? Mostre que o subconjunto U formado pelos ternos ordenados x, y, z tais que x menos y mais 2z igual a 0 é subespaço de R3 de V, né, que é R3. Aqui, esse conjunto aqui. Lá na geometria analítica, vocês aprenderam que isso aqui é equação de quê mesmo? Quem é que lembra? Isso é equação de quê? Plano? Plano. Exatamente, isso é equação de um plano.
Então o que a gente está mostrando aqui um plano do R3 passando pela origem. Esse zero aqui está dizendo que passa pela origem. É um subespaço de R3. Como é que prova? Usando as propriedades. Vamos lá. Vou fazer a conta. Para ser subespaço, tem que acontecer propriedade de subespaço vetorial 1'. Qual é ela? Diz que o vetor nulo do R3 tem que estar dentro do U. Quem é o vetor nulo? Ora, o vetor nulo é o vetor 0, 0, 0. Ele pertence a U. Por quê? Ora, aí você vê, está em U significa que a primeira coordenada menos a segunda mais 2 vezes a terceira tem que dar 0. Primeira menos a segunda mais 2 vezes a terceira tem que dar igual a 0. Então, a primeira é 0, a segunda é 0, a terceira é 0. Então, quando tu pega 0 menos 0 mais 2 vezes 0, isso é 0. Então, é por isso que o 0, 0, 0 pertence ao U. Propriedade SV2'. Eu agora preciso pegar dois vetores. Vou chamar de XYZ ABC, vetores em U. E alfa, um número real qualquer. Então, olha só, o que significa XYZ pertencer a U? XYZ pertencer a U significa que a primeira coordenada menos a segunda mais 2 vezes a terceira é 0. Mas também a ABC pertence a U, o que vai significar que a primeira coordenada, que é A, menos a segunda mais 2 vezes a terceira, que é B, também é 0. E para ser subespaço, eu tenho que pegar agora o primeiro vetor, somar com alfa vezes o segundo vetor e verificar se isso aqui pertence a U também. Aí eu vou fazer a conta. Ó. Primeira coordenada é x mais alfa A. Só um segundo. Segunda coordenada é y mais alfa B. E a terceira e última coordenada é z mais alfa C. Ok? E eu vou afirmar agora que isso aqui pertence a U. Por que eu estou afirmando que isso aqui pertence a U? Porque quando eu faço a primeira menos a segunda coordenada, ó, mais 2 vezes a terceira coordenada, ó, quando eu faço essa conta e distribuo, vai ficar ó, x menos y mais 2 vezes z mais alfa aparece aqui, aqui e aqui. Ó. Vou colocar ele em evidência, fica A menos B mais 2C. A menos B mais 2C. E isso aqui é igual. Quem é x menos y mais 2z? X menos y mais 2z é 0. E A menos B mais 2C, aqui está errado, não é B, é C, tá? Que é um C, tá errado. Também é 0. Então, quando eu venho para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho 0 mais alfa vezes 0, e isso é 0. Então, se a primeira menos a segunda mais 2 vezes a terceira coordenada desse vetor está dando 0, é porque esse vetor está em U. Então, vale a propriedade SV1' e SV 2 linhas, e, portanto, U é
subespaço vetorial de R3. Então, um plano passando pela origem é um subespaço vetorial de R3. Pessoal que gostar de desenho, de geometria, pode fazer o desenho. Vocês aprendem lá na geometria analítica que as coordenadas aqui, que é o vetor 1, menos 1, 2, forma o vetor normal ao plano, é o vetor perpendicular ao plano. Então dá para fazer um desenho, fica algo semelhante ao que eu vou tentar desenhar aqui. Então, supondo que aqui é x, aqui é y e aqui é z, então eu tenho 1 menos 1, 2. Esse é o vetor normal do plano, portanto o plano ele é perpendicular a esse vetor, ele está aqui atrás assim. Ok? Então esse é o desenho mais ou menos, tá? O pessoal da computação pode fazer aí um negócio mais legal, isso é só para dizer de onde sai essas coisas, tá bom? Então o vetor normal a esse plano, esse conjunto amarelo aqui é o U. É isso aí. Dúvidas? Só perguntar. Mas por que você pode dizer que ele é normal? Nesse ponto? Fala. Desculpa, mas ficou muito baixo. Você quer saber por que ele é normal? Isso, por que você pode dizer que ele é normal nesse plano? Ah, beleza. Isso a gente vai ver mais no final do curso, mas eu posso adiantar, não tem problema nenhum, porque vocês viram o curso de geometria analítica. A gente diz assim, a equação geral de um plano do R3 igual a zero, passando pela origem, é isso aqui. Certo? Se você olhar com bastante carinho, o que você tem aqui, na verdade, é o produto interno do vetor ABC com o vetor XYZ. Esse produto interno está dando zero. O XYZ, ele está no teu conjunto U. Ele é variável. O XYZ sai variando dentro de U. Mas o ABC, esse ABC aqui, esses coeficientes, eles são fixos. Ele é fixo, esse ponto. Então eu estou dizendo que esse ponto fixo ABC, ele é perpendicular aos pontos x, y, z do plano. Então aqui eu tenho ABC fixo e embaixo eu tenho, eu não coloquei aqui, mas o produto interno C0 significa que o ângulo entre os dois é 90 graus, tá bom? Isso é lá da geometria analítica. Com ABC fixo, com x, y, z variando, então eu tenho aqui, ó, 90 graus, eu tenho aqui 90 graus, eu tenho aqui 90 graus, tem uma porrada de coisas fazendo 90 graus. O que que é isso? É um plano. Tu bota um poste, amarra uma linha aqui e sai girando, tu obtém um plano. Então é por isso que esse vetor ABC, que é formado pelos coeficientes, sempre é normal ao plano, que a gente chama, quer dizer que é perpendicular ao plano. Tudo bem? Sim. Lá no final desse curso, se houver tempo, a gente vai falar de ângulo entre vetores. A gente vai definir mesmo o ângulo a partir do zero, assim. Aí vai ficar mais legal, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho que terminar ela um pouquinho mais cedo, tá, gente? Porque eu preciso agendar a minha segunda dose de vacina. Senão acaba, né? O que eu ia dizer? Deu um branco agora. Não lembro.
Eu não lembro, vamos para frente. Então eu deixo aqui para vocês mais um exemplo, ó, aqui é outro. X menos Y menos Z, lá eu botei mais 2Z, tanto faz, isso também é um plano, tá? Aqui outro exemplo mais geral, toda reta passando pela origem de Rn, olha que exemplão bem generalista. É um subespaço vetorial de Rn. Então agora eu não estou só... Cadê? Aqui. É um exercício bem mais geral. A gente não precisa mais fazer desenho, até porque é impossível. Porque eu estou no Rn. Então lá no Rn, eu vou pegar retas passando, na verdade uma reta só, reta R passando pela origem. Então eu tenho lá uma reta que passa pela origem dentro de um ambiente chamado Rn, que vocês sabem, são as ênuplas de coordenadas reais. Ok? Por que isso é um espaço vetorial? Primeiro, se é uma reta, esse conjunto aqui não é finito. A gente já viu isso, né? Esse conjunto não é finito. A quantidade de pontos que tem aqui é a mesma quantidade que tem na reta real. Então pega um ponto qualquer aqui em cima. V. Pega aqui V pertencente a R. V diferente do vetor nulo, tá bom? Como é uma reta, ele tem mais de 2 pontos. Tem o vetor nulo, porque passa pela origem, mas tem outro. O que a gente mostra basicamente é que o que a reta R é? Ela na verdade é o conjunto do tipo ∝V com alfa real. São todos os múltiplos de qualquer vetor não nulo. Fixa um, pega os múltiplos dele e dá a reta todinha. E eu deixo isso escrito aqui, tá bom? Para vocês. Dever de casa, é ler isso aí e entender. É simples. Mais um exemplo também que fica. Esse eu vou escrever mais um pouco. Você tem assim. A gente viu na aula passada o conjunto R de X. O que é isso? São os polinômios com coeficientes reais na variável x. Ou, se preferir no matematiquês, é o conjunto das expressões do tipo A0, A1x mais AN, x elevado a n, onde esses AIs são números reais e esse n é um número natural. Ok? Aí aqui dentro desse conjunto eu vou pegar somente aqueles formados por polinômios, são P de x, são polinômios, tá? É a notação de polinômio, P de x é uma expressão dessa. Pega os P de x pertencente a Rx, tá? O que P de 0 é 0. O que é isso? São todos os polinômios em que o número real 0 é uma raiz dele. São todos os polinômios que o número real 0 é uma raiz dele. O que eu estou afirmando é que isso aqui é um subespaço do espaço de polinômios. Isso é um subespaço do espaço de polinômios. E é bem fácil mostrar isso. Porque, primeiro, o polinômio nulo, vou chamar aqui de O de x. O que é o polinômio nulo? É aquele que para qualquer x tu bote aqui dá 0. Ou ainda, é aquele que todos os coeficientes são iguais a 0. Se ele é o polinômio nulo, o que dá O aplicado no número real 0? Dá 0. Então, o polinômio nulo pertence a U.
E se eu pegar dois polinômios em U, o que significa isso? Significa que 0 é raiz de P, que 0 é raiz de Q. Mas aí, meus queridos, se eu faço P mais alfa Q aplicado no 0, isso é P de 0 mais alfa Q de 0. P e Q aqui são os polinômios, tá? Esses aqui, ó. Aplicado no 0, vai ficar P de 0 mais alfa Q de 0, ou seja, é 0 mais alfa 0, que é 0. Então, significa dizer que o primeiro polinômio mais um múltiplo do segundo polinômio continua em U, porque quando eu apliquei no 0, deu 0. Então, U é subespaço. Aqui a gente entra numa coisa que ilustra um pouco o poder que a matemática tem. A gente consegue trabalhar dentro de um ambiente extremamente hostil, que é o ambiente de polinômios, e mesmo assim a gente consegue fazer geometria lá dentro. A gente consegue, usando a álgebra linear, trabalhar com vetor, calcular ângulo entre dois polinômios, a gente consegue fazer tudo isso. É claro que não nesse momento, a gente vai conseguir no final do curso, tá bom? Então essa é, na verdade, o grande poder da matemática, é entrar em ambientes extremamente hostis e mesmo assim conseguir tirar resultado dali. Beleza? Aqui mais um exemplo, hiperplano, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. E eu vou parar por aqui, porque eu preciso resolver o problema do meu agendamento da vacina, tá? E a gente retoma a partir dessa proposição na próxima aula. Quem tiver dúvida pode falar, gente, ainda tem um tempinho. Eu vou parar aqui e interromper a gravação, tá?